Olá pessoal, vamos lá de uma nova história. Estou aqui sentado num pé de manga e vamos contar a história. Você vai ouvir aí um som de cigarra, até porque eu estou aqui num tipo de uma praça aqui que tem bastante árvores. E aí cigarras vieram fazer um fundo sonoro aqui para mim, não é? Bom, conforme eu disse no último vídeo, a gente tinha mudado para uma nova moradia. E que nessa nova moradia eu aprontei muito. E o meu pai, passando uma moto ali, deixa a moto ir embora. O meu pai, lá na morada anterior, ele já plantava cebola. Mas nessa nova morada ele resolveu investir pesado na plantação de cebola. Para quem conhece aí de plantar cebola, para você ter uma ideia, ele chegou a plantar 1 quilo de semente de cebola. E ele chegou a colher numa única safra 5 caminhões de cebola. Só que infelizmente aconteceu um fato muito chato, muito triste, que deu um maior prejuízo para o meu pai. Foi que um camarada chegou lá na nossa fazenda, na nossa moradia, com um caminhão, aqueles Mercedes, tem uma fala de jacaré, né, antigos pra caramba. E foi engraçado que quando ele estava indo para a fazenda do meu pai, ele passou por mim. Eu não sei se eu estava vindo da escola, creio que sim, né? E eu pedi para ele uma carona, né? Só que ele não deu carona para mim. Então eu fiquei revoltado, fiquei bravo e joguei uma praga nele. Falei, tomara que caia lá no rio. Na autoestrada tinha uma ponte. Uma ponte que também aconteceu uma coisa muito, assim, engraçada, entre aspas, né? Mas eu vou contar em outro vídeo. Mas a ponte que eu me referia era uma ponte bem pequenininha, já chegando na nossa casa, nosso rancho. E não é que quando eu chego lá o caminhão realmente tinha caído nessa pontezinha, né? E eu cheguei todo dando risada, aí falando para minha avó que aquele caminhão lá, ele passou por mim, não quis dar carona, e eu joguei uma praga nele para cair dentro do rio e ele caiu mesmo. E a minha avó me catou e me deu um puxão de orelha. Seu moleque, como é que você vai jogar praga desse jeito? Não pode fazer isso. Bom, acontece que esse caminhoneiro aí, o motorista, ou quem estava com ele, não sei, quer dizer que ele comprou um caminhão de cebola lotadinho assim, e deu um cheque sem fundo para o meu pai. E meu pai nunca recebeu aquele cheque. Como eu disse para vocês, nós tínhamos uns vizinhos, que era uma família enorme, os Cabral, que eu vou citar muito aqui nos meus vídeos, acho que já até citei, e vou voltar a citar em novos vídeos. Era uma família muito bacana, enorme. Eles moravam assim, tipo de uma aldeia, assim, tinha várias casas, cada filho tinha uma casa no sítio deles. E eles trabalhavam com meu pai. E naquela época, tinha um advogado, chamava Antônio Bellinati, que é do Paraná, com certeza já ouviu falar muito desse homem, porque ele se tornou um político muito influente no Paraná, foi prefeito de Londrina, foi governador do Paraná, e ele, como advogado, ele iniciou um programa chamado A Voz do Povo, lá na década de 70, 71, 72, mais ou menos. E ele descobriu ali um furo na lei, onde os colonos, porcenteiros, tinha o direito de serem indenizados pela fazenda. Existiam muitos colonos naquela época, tanto colonos como porcenteiros, meieiros, né?
quem era da minha idade, que morou na roça, sabe do que eu estou falando. E ele começou a inflamar aquela novidade, assim. E a maioria dos porcenteiros, daquelas pessoas que moravam na fazenda, começou a processar as fazendas. Então, os fazendeiros tinham que pagar a indenização e automaticamente caírem fora, né? Saírem da fazenda. A nossa fazenda mesmo tinha lá naquela época umas 10 famílias, 8, 10 famílias, e todas elas processaram e receberam um bom dinheiro. Alguns deles compraram sítios lá na região do Vale do Ivaí, próximo de Ivaiporã, São João de Ivaí, Lunardelli, aquela região ali, compraram sítios ali. Porém, o meu pai, ele era muito amigo do Ermelino, Armelindo, coisa assim, que eu já citei no outro vídeo anterior, que tinha uma caminhonetinha que ele emprestava para o meu pai, né? E então meu pai até foi ver. Naquela época ele tinha direito a 5 mil, era muito dinheiro, dava para comprar um sítio também. Mas por conta da amizade que meu pai tinha com esse homem, meu pai não quis processar a fazenda e a gente acabou saindo com uma mão atrás e outra na frente. Ou uma mão na frente e outra atrás. E esse Belinati, ele iniciou esse programa, né? Ele tinha pretensões políticas já desde essa época. E o meu pai era muito fã dele. Onde a gente morava tinha uma várzea, assim, um taboá. E meu pai contratou esses cabraus. Eram uns 8 homens mais ou menos, tudo bom de enxada. E eles limparam, né, aquele brejão assim, drenaram tudo. E meu pai plantou ali um arrozal que deu cacho desse tamanho assim, coisa mais linda. E na colheita desse arrozal, meu pai pegou e colocou assim tinha uma lona, né, um pano, e em cima tinha um tipo de um balcão onde malhava o arroz para tirar do cacho, no caso, né? E o programa dele, A Voz do Povo, desse Belinati, era, se não me engano, 11h30. E meu pai colocou um rádio, ele sentou sobre aquele balcão de bater arroz e colocou o rádio sobre as pernas assim no colo, colocou um relógio em cima marcando o horário que ia iniciar o programa dele. Fez uma foto com todos os camaradas em volta, eu tenho essa foto, né? Provavelmente você vai ver aqui, se eu encontrar, né? Porque eu estou gravando o vídeo, preciso saber onde está essa foto, né? Mas se você ver a foto aqui, é essa foto que eu estou me referindo, e mandou para ele, né? E foi muito engraçado aquilo, sabe? Muitas pessoas não entendiam a atitude do meu pai, mas meu pai, ele sempre gostava de política, assim como eu também gosto muito. E esse Antônio Belinati, ele acabou virando deputado, depois prefeito de Londrina, depois governador, e hoje eu não sei por onde anda esse homem, se ainda é vivo ou não, mas aquele programa Voz do Povo, ele me inspirou muito para a questão política. Eu passei a gostar de política por conta deste programa. E naquela época era só 2 partidos, o MDB e o Arena, né? E hoje tem montes de partidos aí e tal. Mas, enfim, essa é a história de hoje, né? Infelizmente meu pai perdeu ali um caminhão de cebola e dessa morada virá muitas histórias ainda. Aguarde, deixa seu joinha aí, compartilhe, me ajuda no meu canal e que eu estarei assim contando muitas histórias, algumas engraçadas, outras tristes, outras nem tanto uma coisa nem outra, mas enfim. Um abraço no seu coração e até o próximo vídeo. Fui!